Nesse café de agora, a gente segue olhando para o chão, a gente segue linkando, né, os cafés anteriores aí. No último a gente falou das superfícies, né? Quais são as melhores geradoras de térmica. Vimos ali que onde as térmicas são geradas, onde o calor, onde o chão é mais quente, a gente chamou de baixa pressão. E em contrapartida, toda a superfície que é mais fria, né? Como a gente falou no último café, a gente está chamando de alta pressão. Altas e baixas pressões em microescala, gente, quando a gente está olhando para o chão, ajudam a gente a identificar também aonde está a termal, né? Quando a gente percebe o movimento rente ao chão de forma diferenciada, por exemplo, isso aqui é um exemplo, né, gente? Dia sem vento, ou seja, vento fraco, é aquele vento psicológico, né? Não é um vento de macro escala. Quando a gente está voando sobre uma superfície e está ali na busca de uma térmica, né? Aqui é claro que é um desenho, né? Um desenho bastante infantil, inclusive, né? Não é bem assim que acontece na realidade, mas é só uma forma de ilustrar, pessoal. Se eu estou me aproximando de uma região que eu sei que bomba, ou seja, tem aí chances de eu ter altas e baixas pressões vizinhas, né? Quando a gente falou no último café, quando a gente falou das superfícies ali, né, arado, asfalto, pedras, pasto, cafezal, lago, eucalipto, a gente colocou que são opostos, né? São regiões de alta pressão em microescala e outros são regiões de baixa pressão em microescala. Quando a gente tem proximidade, pessoal, de geradores de térmica e gatilhos, gatilho é tudo aquilo que é frio. Na linha que divide uma alta pressão para uma baixa pressão em microescala, por exemplo, um laguinho, um capão de mata e um arado, por exemplo, né? Ou uma plantação de milho, uma plantação de café, aqui estão desenhando os pezinhos de milho, né? Só para brincar um pouquinho aí. Quando a gente tem aí uma linha divisória entre altas e baixas pressões, é interessante essa proximidade, por exemplo, de um capão de mata, de um laguinho e de um arado, porque a gente consegue encontrar a região onde a térmica está desprendendo, normalmente é próximo dessa linha divisória entre alta e baixa pressão, né? É como se as altas e baixas pressões fossem polos positivo e negativo de uma tomada elétrica, tem lá o positivo e o negativo. Então a gente tem um polo aqui e outro polo aqui. Quando eles estão próximos, é fácil identificar a região onde a termal vai ter gatilho para começar o movimento, ou seja, o ar, olha aqui, ó, na alta pressão, como tem proximidade do quente com frio, o movimento vai ser fácil de acontecer aqui. Vocês estão percebendo aqui, ó? Aqui é um desenho, né? Imaginando que está vindo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Inclusive, se a gente tivesse birutinha aqui, né? Estaria o vento no sentido da esquerda para a direita e aqui estaria da direita para a esquerda num dia aparentemente sem vento, com pouco vento. Isso aqui ilustra, gente, a importância, quando a gente está falando de encontrar térmicas, né, sobre a superfície, a movimentação do ar rente à superfície, quando é possível ver, né, na vegetação, ou mesmo na poeira, ou mesmo por exemplo, uma vez eu fiz um voo onde eu estava ficando baixo, tinha lá um sítio ali onde uma moça estava com as roupas ali no varal, com os lençóis no varal, e subitamente o lençol no varal, que estava meio caído, ele levantou, ou seja, entrou um vento ali, na roça, no sítio daquela senhora que estava ali, não sei se era uma senhora, tinha alguém estendendo roupa. E aí, no momento em que aquele lençol levantou, por exemplo, né? Entrou um vento da esquerda para a direita, o lençol fez isso aqui, apontou exatamente a região onde a termal estava desprendendo a baixa pressão, né? Foi possível ver isso, eu não estava tão alto, né? Quando a gente está mais alto, a gente não vê esses detalhes, mas quando a gente está mais baixo, foi possível identificar, e aí não deu outra, né? Foi só seguir
O lençol apontou exatamente a direção da baixa pressão. E ali, dito e feito, tinha uma termal, né? Fumaça, poeira, vegetação, tudo isso ajuda a gente a identificar, quando a gente está mais baixo, próximo ao chão, ajuda a gente a identificar a zona onde a termal está saindo. Ou seja, né, a diferença entre alta e baixa pressão vai dar esse vento que a gente quer, essa agitação momentânea. E é um vento, gente, ele é só local. É só em microescala que acontece esse movimento aqui. Se a gente olha a região em volta, distante, vão ter outras condições de vento, outras direções. A gente está trazendo um olhar para microescala, né? Vamos ver outro desenho aqui que vai ilustrar a mesma coisa usando a referência, por exemplo, de uma fumaça, né? Isso aqui, nas regiões que bombam bastante, é comum a gente ver, gente, no cerrado, quem voa muito no cerrado vê isso com frequência. Então, o cerrado, geralmente, quando a gente faz os voos de cross, né, tem um vento aí preponderante, e às vezes o vento nem é tão fraco, né? Em princípio, se o vento está vindo da esquerda para a direita, essa fumaça aqui, gente, ela tinha que estar de acordo com o vento, né? Ela tinha que estar na deriva do vento. Quando tem um vento da esquerda para a direita, nesse caso aqui desse desenho, e eventualmente a fumaça está subindo reto, quando na verdade deveria derivar com o vento, ou às vezes até, gente, a termal, quando sai uma termal forte aqui, por exemplo, desse lado, termal não é uma baixa pressão, quando sai uma termal forte, às vezes a fumaça chega a contrariar nessa microescala aqui, nesse pequeno momento, nessa pequena, digamos assim, nesse pequeno espaço aqui, geográfico, a fumaça chega a ser sugada pela térmica, contrariando a direção do vento. Isso é muito comum quando a gente tem térmicas bem fortes, né, saindo, por exemplo, elas desviam, alteram a direção da fumaça, mesmo em dias de vento mais forte. Muitas vezes uma fumaça momentaneamente vai contrariar, ou ela vai ficar mais torta, vai ficar para um lado, para o outro, ou vai subir reto. Às vezes a fumaça vinha né, na deriva do vento, daqui a pouco essa deriva acabou, parece que a fumaça parou de derivar com o vento, começou a subir reto. Ela começou a subir reto, gente, está mostrando o quê? Baixa pressão do lado de cá, né? E por outro lado, a gente já entende que então que a alta está aqui, ó. Porque aqui, gente, nessa microescala aqui, ó, existe inclusive um movimento é sempre um movimento perto do chão, da alta para baixo. Então, ao mesmo tempo que a térmica está puxando a fumaça nessa direção, tem uma alta aqui fazendo esse movimento, né? Altas e baixas pressões, gente, são sempre casamentos, né? O ar sempre sopra desde escalas gigantescas até escalas menores, da alta para baixo. Então, momentaneamente é isso que está acontecendo numa microescala. Isso aqui é muito interessante quando a gente está voando em regiões onde tem fumaça, né? Sempre que tem uma queimada, uma fumacinha, outras fumaças indicam muito, birutam, né? Elas são literalmente ótimas birutas para a gente identificar os centros de baixa pressão. Ao mesmo tempo, eu já sei também que a alta pressão está do outro lado. Então, a gente evita, inclusive, voar aqui. Se a gente estivesse voando e fosse se aproximar dessa região aqui, a gente não chegaria pelo lado direito, a gente já vai para cá, ó. Vai para onde a fumaça está indo. Estão percebendo? Olha, a gente pode usar um outro exemplo aqui interessante. Olha lá, nesse dia, mesma coisa, vento da esquerda para a direita, mas agora a fumaça, ela já, além de ela estar na direção do vento, ela ainda está super deitada. Então, às vezes parece que entrou um vendaval aqui. Não necessariamente tem entrado um vendaval, gente. O que essa fumaça momentânea está mostrando, novamente, são altas e baixas pressões em escala pequena, né? Se essa fumaça aqui vinha com uma deriva normal, daqui a pouco deita e lá na frente vai começar a fazer o movimento de ascensão, subir mais reto, cadê a termal? Cadê a baixa pressão? Aqui. E a gente automaticamente já identifica a alta pressão. Já tinha um vento da esquerda para a direita. Quando a gente ainda tem uma alta pressão em microescala do lado de cá, acelera mais ainda esse vento, ou seja, a gente tem uma rajada de vento no sentido da alta para baixa pressão. O vento, por exemplo, estava a 20 por hora aqui.
Se ele acelera nesse sentido aqui de 20 para 30, é isso que a gente percebe muito, né, no dia a dia de voo. A rajada significa alguma coisa fez esse vento de 20 acelerar para 30. Um sistema de microescala acelerou. A alta pressão agrega movimento horizontal aos 20 por hora de vento que tinham, vai acelerar aqui. Quando chegar aqui na baixa pressão, esse vento vai diminuir e aí o ar sobe reto, né? Interessante, gente, essas três figurinhas que a gente viu, né? Para a gente perceber que quando a gente está ficando baixo ou quando a gente está querendo saber, já sabe que tem térmica ali na região, mas quando eu quero fazer uma leitura em função dessa noção de altas e baixas pressões em microescala, quando eu quero fazer uma leitura para identificar melhor aonde eu vou pegar a termal, principalmente quando a gente está mais baixo, né, esse tipo de leitura funciona melhor. Esse tipo de dica aqui, gente, né, fumaça, poeira, vegetação agitada, né, às vezes não é uma fumaça, mas às vezes pode ser uma mata, uma vegetação que fique fácil ver. Às vezes a vegetação está mais agitada nesse sentido, né? Como se já tivesse um vento agitando. Às vezes tem aquele vento que você sabe que está mexendo a copa das árvores e tal. Daqui a pouco parece que o vento acelera, ou seja, parece que entrou uma rajada ali naquela florestinha, naquela matinha, mais forte do que estava padrão. Esse aumento de vento, gente, né, que a gente percebe numa vegetação, está mostrando a térmica onde? Do lado de cá. Estão percebendo? Tá aí, esse foi o café de agora, né? Trazendo novamente um olhar micrometeorológico quando a gente está fazendo a leitura próximo ao chão de onde está saindo a termal, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Vamos continuar falando no próximo vídeo, a gente vai continuar trazendo um olhar ainda para essa movimentação em microescala, rente ao chão, que vai ajudar a gente a identificar, inclusive, ciclo de decolagem. Que hora que eu decolo? Com base nisso que a gente vem colocando aqui. Isso aí, gente. Até o próximo.